Então, boa noite. Esse é o último encontro do módulo 3 da IONENE, turma de 2021. A aula é a falta e o racismo. Para a gente iniciar o nosso encontro hoje, eu pergunto se alguém ficou com alguma questão da conversa de ontem, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira trazer. Esse ciclo de 3 módulos, 3, gente, ou 2? 3 módulos. Eles são bastante importantes porque eles vão ajudar a gente nas discussões que vão seguir agora, daqui para frente, porque a gente vai pensar umas questões mais especificamente raciais, né? Então, vamos dizer que eles são meio que ali uma base, não sei, um recuo, alguma coisa nesse sentido. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, algo que não pôde trazer na aula de ontem, quer trazer na aula de hoje? Gente, eu tô com vergonha, mas eu não sabia que tinha aula ontem. A gente enviou o e-mail. Você provavelmente não recebeu. Não, devo ter recebido, né? É que eu fico esperando na quinta-feira, aí eu não olhei. Mas eu vou assistir a gravação, então. Que eu devo postar amanhã ou sábado, alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Eu mandei na quinta-feira da semana passada um e-mail falando: olha, eu tô sem internet, a gente se encontra na quarta para repor esse encontro. Belezeira, gente. E aí a gente fez um encontro ontem, a gente discutiu o filme Us, né, o Nós. Perdi. E debatemos um pouco o filme, pensamos um pouco as questões que o filme trouxe, e aí hoje a gente vai finalizar esse módulo. E aí tudo bem, depois você assiste a gravação. Verdade. A Rosana disse que entrou, mas não conseguiu autorização para entrar. Que estranho. Eu tento olhar o tempo todo para ver se não tem ninguém por aí perdido. Pode, filho. Jaque. Oi. Boa noite. Boa noite. Você podia falar um pouco mais sobre o conceito de falta, Jaque? Essa noção. Que a gente vai falar sobre ele hoje. Posso Certo. sim. Beleza. Então, uma dúvida, porque lá no e-mail dizia que hoje era a transferência e o racismo. Eu pensei que ontem a gente tivesse falado sobre o conceito de falta. Aí, é isso aí na vida da pessoa. Deixa eu retomar minha anotação aqui. Espera só um pouquinho, tá? Espera aí. Eu acho que é transferência. Que doida eu. A gente falou ontem quase 2 horas de falta e eu fiquei com a falta na cabeça. Mas eu acho que eu sei por quê. Porque hoje eu estava atendendo uma pessoa e eu estava fazendo as anotações depois do atendimento sobre a questão da falta nos sintomas dela. Por isso que eu fiquei com essa coisa na cabeça. Não, é isso mesmo, é transferência e racismo. Posso sim. Então, tem uma ideia. Peraí que eu estou tentando pensar por onde que eu começo a segurar o bicho. Pelo rabo ou pelo chifre. Então, tem uma ideia clássica no pensamento lacaniano que a falta é aquilo que impulsiona o sujeito na busca do seu desejo. Sempre vai faltar algo para a gente. Sempre vai ter algo que nos falte. Retomando um pouco a ideia do Freud, para as mulheres, a questão da castração, que é a ausência do pênis, vai ser essa falta. E ela vai suprir essa falta com outras, com desejos que ela vai projetar na vida. Normalmente, algo que ela possa cultivar e projetar para o mundo. Um filho, uma carreira, bem material, algo que substitua essa falta, mas que é o que nos impulsiona enquanto sujeitos. É o que nos leva para análise, é o que nos coloca em reflexão. Mas a falta que eu tenho chamado a atenção aqui no nosso encontro não é nesse sentido, daquilo que nós não temos e nós procuramos substituir ou ressignificar ao longo da vida. Talvez seja mais ou menos nesse sentido. Mas eu estou propondo que, a partir da premissa do Fanon, a falta que nos atravessa enquanto pessoas negras é a falta da brancura. E que essa falta é insubstituível, porque ela é impossível de ser substituída. Mesmo que a gente tenha carro, filho, título, prêmio, dinheiro,
sempre vamos ser negros e sempre vamos ser apontados como os sujeitos ausentes da brancura. E que o processo analítico, me parece, pode ser um espaço de ressignificação dessa ideia de falta. Vou trazer um exemplo da cultura que eu acho que vai ajudar a gente a entender. Foi um caso que aconteceu, inclusive, recentemente. A Companhia das Letras publicou os livros da Carolina Maria de Jesus e decidiu que ia manter a escrita original, com os erros de português. E aí vários autores da literatura, pesquisadores, várias pessoas brancas, na grande maioria, abriram um debate se isso estava certo ou errado. Manter os erros de português, pela origem dela, pela forma como ela escrevia, por ser uma mulher negra, que foi alfabetizada não num processo escolar, então ela escrevia como quem falava, igual eu, inclusive. Ou se deveria fazer adequação gramatical e corrigir o português para os dias de hoje. Aí começou uma discussão, isso é eugênico, isso não é eugênico. O que está por trás desse debate? Uma certa noção de pobreza e de miséria que atrai o pensamento branco porque reforça o gozo do privilégio. Aquilo que te falta de conhecimento, de polimento, de cultura, é o que reforça o meu lugar superior do sujeito dotado da cultura, do polimento, da sofisticação. E isso faz com que o meu gozo do privilégio, o meu prazer de ser privilegiado, se reforce com a sua falta. É na sua falta que eu afirmo a minha presença. Ou é na sua falta que eu afirmo a minha completude, a minha superioridade, o meu lugar máximo de sujeito branco. Então, quais são as narrativas, no geral, que a branquitude gosta de utilizar de pessoas negras? A narrativa da miséria. Tem até uma música do Criolo que ele fala que quem gosta de pobre é sociólogo e as Casas Bahia. Porque essa narrativa da miséria, da falta, é essa narrativa que atrai, porque contra-transfere ou fixa ou estabelece essa superioridade do mundo branco. E isso, no acompanhamento psicanalítico, vem revestido de várias narrativas, de várias possibilidades, de vários lugares, de que a pessoa negra se sente menos do que a pessoa branca. A Carolina Maria de Jesus, nos textos dela, por exemplo, ela vai falar que se sente menos. Tem uma passagem que eu gosto muito, que ela foi andar de elevador. E ela estava mal vestida. E ela localiza o incômodo de ser uma mulher negra num elevador com dois homens brancos, não no lugar da racialidade, mas no lugar da materialidade, da pobreza, de estar mal vestida. E o contraste do terno deles com a roupa dela desgastada e o chinelo afirma a superioridade dos homens brancos, que se configura ou se incorpora com o seu próprio lugar de mulher negra. Então, a falta que a gente falava ontem, e que eu venho tentando sinalizar, e que para mim parece ser uma ideia bastante importante, não é essa falta que nos impulsiona a buscar, elaborar, a significar, mas é como é. Só que daí também a ideia da significação da falta racial não é uma resignação, porque na perspectiva lacaniana, salvo se eu estiver equivocada, mas a minha compreensão é que num dado momento o sujeito entende que aquela falta é aquilo mesmo, e ele aceita o que tem. E com aquilo ele busca ser feliz. Não dá, é isso aqui mesmo, tá certo. Uma espécie de resignação. Na experiência negra, a ideia é que a falta não é que ela crie para o sujeito negro uma resignação. Te falta brancura, acabou para você, você vai ser negro pro resto da vida, tá dado, não tem nada que você possa fazer. Mas que essa falta leve à significação da sua própria negritude, ou a ressignificação da sua própria negritude. No caso de hoje, que eu estava fazendo anotações, a paciente veio de um processo longo pensando sobre seus afetos, a relação com o pai, a relação com a mãe, uma mulher negra, mas por mais que ela tenha pensado sempre no jogo eu, eles, ou eles, eu, a sua própria negritude, porque ela vive num mundo cercado por pessoas brancas. Então, é sempre essa relação, né? Brancos e eu. Ela nunca tinha parado para pensar ou para refletir em análise especificamente sobre a sua racialidade.
E aí vai, e ela vai falando das dificuldades dela de conseguir ser feliz nesse mundo dos brancos. Então, agora eu tenho conforto, estabilidade, dinheiro, afeto, mas não consigo me sentir bem, não consigo estar bem nesse lugar, porque tem uma coisa que me incomoda. E aí ela disse no meio da sessão, ela disse uma frase, porque parece que de onde eu venho, deixa eu pegar aqui a anotação, para eu ler textualmente a frase. Uma frase bem impactante, eu achei. Ela disse assim, parece que de onde eu venho, tudo é sofrimento. A minha mãe foi doméstica a vida inteira, claro, fez faculdade, mas sofreu. Eu não quero sofrer como ela. E ela tem uma relação difícil com a mãe, que já não está mais viva, então tem esse lugar sagrado da morte. Mas, num dado momento, eu perguntei para ela, mas você não quer ser como a sua mãe? Em que sentido? Você não quer ser filha da sua mãe e seguir o caminho de sofrimento que ela seguiu, que a mãe dela teve uma morte horrível, ou você não quer ser filha da sua mãe e mulher negra? E aí ela falou assim, nossa, eu acho que as duas coisas. Eu acho que eu não consigo mobilizar recursos para ser negra no mundo dos brancos. Então, esse é o momento em que ela se deu conta conscientemente da falta racial, que falta a ela algo que sobra nos brancos, que ela localiza nessa capacidade que os brancos têm de estar tranquilo, de estar bem. Que ela me contou o seguinte, minha amiga tem um namorado alemão e o cara estava sem grana, tal, e ela falou assim, vamos terminar, porque eu não tô afim de namorar com você nessa situação difícil, eu tenho que você nessa situação difícil, eu tendo que bancar as contas, tá? Melhor a gente terminar. E aí o cara virou para ele e falou assim, não seja por isso, eu vou fazer um curso de alemão, vou ganhar 3 mil por mês, 3 mil euros por mês, a gente vai ficar bem. E aí minha paciente falou assim, cara, a autoestima do homem branco alemão é algo que me assusta, porque eu tô aqui quebrando a cabeça do que eu vou trabalhar e eu sou formada e o cara não tem nem o ensino médio. Então, esse estar bem que ela localiza no mundo branco é a presença da própria brancura. A brancura dá essa sensação de conforto, que o mundo é deles, o mundo está dado para as pessoas brancas. Não há nada a ser pensado, disputado, questionado, apontado, revisto, mas que ela localiza nela como uma falta e que fica nessa duplicidade entre ser filha da mãe e cumprir a jornada da mãe, que faz a jornada de sofrimento, e ser uma mulher negra no mundo dos brancos. E, de novo, um lugar de sofrimento, porque o lugar da experiência negra na nossa cultura é no imaginário projetado como um lugar de sofrimento, como um lugar de dor. Está lá na literatura. Se a Vivência da Conceição Evaristo, Quarto de Despejo da Carolina, Lágrimas de Mulheres Insubmissas da Conceição Evaristo, essa falta afetiva, essa falta estrutural, essa falta econômica está na cultura e no imaginário desse lugar do que é ser negro. É como se ser negro sempre fosse um lugar de falta, em todos os sentidos, que se configura pela presença do mundo branco, que é a ausência do mundo negro, a pele branca, e tudo que a pele branca traz de enquadro simbólico. Então, é nesse caminho que eu venho pensando essa ideia da falta. Talvez paralela à ideia lacaniana, mas não ipsilíteres no pensamento lacaniano. Não sei se te esclareceu ou se te confundiu mais. Não, sim, sim. Obrigado. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Jaque, boa noite a todos. Eu estava lendo o texto e senti uma certa dificuldade de entender sobre o conceito de significante para Lacan. Você poderia falar um pouco sobre? Não. Tem umas coisas no pensamento lacaniano que às vezes eu tenho vontade de dar na cara do Lacan, se eu pudesse. Eu acho muito difícil. Não, tem umas coisas que eu meio que abri mão, que eu acho que não é que não serve, é pedante eu falar que não serve, mas não serve, serve, porém depende, talvez não. Eu posso tentar explicar, posso tentar articular, mas tem uma coisa que, tem uma outra coisa que eu acho que ela também é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo, passou 1000 pensamentos na minha cabeça e eu estou tentando agora organizar a minha cabeça para eu conseguir transformar isso em linguagem. E talvez isso para nós, enquanto pessoas negras,
sobretudo para nós, enquanto mulheres negras, seja uma coisa importante a gente sempre pensar. Quando a gente vai para o mundo acadêmico, seja ele universitário ou nesse contexto daqui da UNN, embora eu tente tratar da forma menos acadêmica possível, se tem uma falsa ideia de que a gente precisa entender cada vírgula e cada ponto do que está no texto. Em partes, porque de nós é cobrado uma espécie de excelência. É como se a gente tivesse que saber tudo sobre tudo. E eu acho que é impossível a gente saber tudo sobre tudo. E muitas vezes, esse que é invisível, né? Ninguém diz isso, mas isso está dado, está posto. Quando a gente vai fazer uma fala no local público, as pessoas faltam perguntar a edição do livro que a gente está citando. A página, o número, a edição do livro. Mas muitas vezes essa experiência nos impede de conseguir fluir pelo texto, ou de dialogar com o autor, ou de pensar junto, porque a gente fica tão preocupado e tão preso nessas ideias dos conceitos, das coisas. Não, mas por que isso aqui é isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Meu Deus, aí olha no Google, vai procurando não sei o quê. E que a gente perde o processo, sabe? A ideia do... Isso é tão branco cirandeiro, mas é verdade. O caminho se faz ao caminhar, né? Mas isso está na nossa experiência enquanto pessoas negras. Se você parar para perguntar para pessoas brancas, muito dificilmente, principalmente homens, eles têm essa mesma necessidade ao ler um texto. A gente não. A gente precisa, porque tem que saber, porque tem que estar, porque é uma necessidade imposta pelo lugar de controle com o nosso corpo. Enquanto mulher negra ocupa nessa estrutura branca e patriarcal do mundo das letras. É como se a gente não soubesse, o não saber nos desautoriza. Ao invés de nos autorizar, já que eu não sei, eu me autorizo a saber mais. Não saber me coloca no lugar de quem não pode saber mais. Não sei se eu consigo me fazer entender. Sim, sim. Na verdade, é que eu achei que não compreender, né, o conceito, eu estaria perdendo muita coisa, assim, sei lá, na compreensão do jogo analítico, alguma coisa do tipo. Mas entendi essa sua colocação agora. Você chegou no outro ponto que eu queria, que é do ponto para onde eu estava me deslocando. A gente não consegue saber tudo, porque o saber é algo que vem no processo, inclusive na tua própria atuação. Por isso que a gente faz supervisão, porque quando você se deparar com um paciente ou um cliente, o termo que você quiser usar, que te traz um desafio do não saber, você sempre vai poder recorrer à sua formação permanente, que não vai cessar nunca, e sempre vai poder recorrer à sua supervisão ou às suas múltiplas supervisões para buscar ali o respaldo. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu não lembro mais e tem muita coisa que eu não quis aprender. Eu falei, isso aqui não serve para nada e deixa aí na hora que eu precisar. Por exemplo, eu não sou psicóloga. Então, quando eu recebo pessoas na clínica que vêm com diagnóstico psicológico pronto, eu sou borderline, eu sou bipolar, ou eu sou isso. Para mim, é difícil porque eu não tenho a formação em psicologia. Então, eu tenho dois recursos. Ou eu recorro à minha supervisora e eu falo, eu tenho um caso que tem esse perfil e eu não sei do que ela está falando, eu preciso que você me oriente na leitura para eu entender o que isso significa no jogo psicanalítico. Ou eu vou para o Google, ou para os fóruns de discussão que eu participo com os meus colegas, perguntar, psicólogos, o que isso aqui quer dizer na psicologia? Quem que eu posso ler para entender sobre isso aqui? Porque o não saber é algo que eu acho que está dado no nosso lugar. Então, para eu te responder o que isso quer dizer, eu teria que retomar o pensamento e associar com outras coisas que o Lacan está dizendo, porque o texto não é um texto do Lacan, se a minha memória não tiver falha. Não é mesmo. E aí é uma reescrita do que ele disse, para a gente conseguir voltar. Eu realmente acho que não é necessário, né? Mas talvez você possa, se em algum momento para você for interessante, procurar fazer uma formação clássica nesses programas de institutos de gente branca, onde você vai ler só Lacan. Aí você vai ler com especialistas em Lacan, só Lacan. E aí esses conceitos você vai conseguir digerir eles bem.
há muitos anos eu fiz minha formação assim. Tem coisas que eu não lembro mais, tem coisas que eu ainda lembro bem, e tem coisas que eu nunca consegui entender. Que assim, que eu não entendi, eu falei, ah, foda-se, não entendo, não dá. Não vamos fazer milagre na vida, né? Mas isso é doido, porque é isso, né? O não saber nos desautoriza enquanto mulheres negras. Parece que quando a gente não sabe, a gente não tem autorização para saber. Entendi, obrigada, Jaque. Imagina. E eu acho que essa é uma observação importante para a gente pensar nossa formação enquanto psicanalistas. É a nossa própria formação mesmo, profissional, em todos os sentidos, né? O quanto não saber nos desautoriza ou nos autoriza para. Tecnicamente, ele deveria nos autorizar, mas, em via de regra, ele desautoriza a nossa ação. Que estranho isso, né? Eu vou levar até para minha análise isso na segunda-feira, inclusive. Alguma pergunta a mais? Tá, então, continuo cansada. Então, se vocês puderem falar, me ajuda. Que eu parei 5 minutos para perguntar alguma pergunta a mais, eu quase dormi aqui sentada. De verdade. Então, por favor, falem e participem, porque enfim, hoje já é quinta, então a cabeça vai, né? Todo mundo, eu acho, deve estar cansado. Então, vamos nos ajudar no nosso cansaço coletivo desse mês de agosto aí sem lei. Bom, vamos ver por onde a gente começa. A ideia desse módulo, apesar de ele estar dividido em aulas temáticas, eu já tinha aplicado ele na turma de 2020, então eu já chego agora com algumas coisas que eu observei na primeira rodada de formação, que talvez fosse necessário a gente pensar um pouco mais, mas claro que cada turma que a gente trabalha tem o seu modo, o seu jeito de ser. Mas a ideia da gente pensar a transferência, nada aqui cheira clássico. Então, a gente não está pensando o conceito clássico freudiano de transferência, embora eu acho que o texto que eu compartilhei é um texto clássico do Freud. Ou não me lembro agora qual foi o texto. Que professora, não lembro o nome da aula, não lembro qual foi o texto. Que loucura, né? Pelo menos ela lembra o conteúdo. Pelo menos isso daí ela está lembrando. Mas não é no sentido clássico freudiano. Eu quero pensar com vocês a ideia de transferência a partir desse lugar racializado. Porque uma das coisas que me preocupa e que eu tenho observado em ambos os lados, tanto no lado do psicanalista quanto no lado do analisando, né, da psicanalista da analisanda, é a ideia, a gente já falou disso várias vezes, mas é porque isso é um puta perigo. A ideia de que a unidade da racialidade é o ponto auge da experiência psicanalítica, tanto para um quanto para outro. O que eu quero dizer com isso? O próprio processo de reconhecimento ou o próprio processo nossa, me fugiu a palavra. O próprio processo de... Não é transferência a palavra que eu queria usar. O que supostamente, numa análise, pode parecer um processo positivo, estar em análise, sendo uma pessoa negra com outra pessoa negra, pode se tornar, para os dois lados, um processo de sofrimento psíquico. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. Talvez a gente pudesse ter pensado o nome dessa aula por um outro lugar, mas era um pouco sobre essa ideia que eu queria falar. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência? Nossa, que silêncio profundo. Ensurdecedor. Vocês estão cansados também? Jaque, eu confesso a você que deu um problema aqui no meu computador, você ficou muda 1 minutinho e meio, então eu fiquei aqui tentando resolver para te ouvir que ele deu pane. Então não podem compartilhar no ouvido. Foi a parte da transferência.
Desculpa. Imagina, eu estava dizendo que a ideia não é uma discussão clássica no conceito freudiano de transferência, mas a gente pensar como é que esse lugar da transferência, como um lugar importante para análise, pode ser, no caso da experiência de profissional negro, acompanhando uma pessoa negra, um problema, uma cilada, um local de sofrimento, inclusive para ambos os lados. Parece bobagem insistir nessa ideia, mas do que eu tenho observado, por exemplo, nas previsões que eu acompanho, no meu próprio trabalho, na minha própria supervisão, na minha formação, nos colegas com que eu trabalho, isso acaba sendo, às vezes, o dificultador para o processo analítico, por diversas questões, e era um pouco sobre isso que eu queria falar. Eu perguntei se alguém queria comentar alguma coisa. E, pelo visto, ninguém quer comentar nada, e eu estou me segurando para não dormir. Ai, gente, que vergonha, né? Mas é a exaustão mesmo. Assim, tipo, se eu ficar, acho que 5 minutos quieto, vocês vão ver eu cair no sono aqui. Então, deixa eu fazer um Falem, para acordar meu cérebro. Isso, agora, comigo. Você está falando do processo de transferência do ponto de vista do analista, né? Por ser sofrimento ou do analisando? Analisando. Porque uma das condições para que a análise seja bem sucedida é o processo de transferência. Sim. Essa é uma das condições sine qua non. E essa transferência, ela se dá por diversos motivos. Tem várias teorias que vão pensar sobre isso. A princípio, tem um movimento que favorece o processo de acompanhamento analítico por profissionais negros. Não só analítico, como psicológico. Mas como eu não sou psicóloga, eu não vou falar dos psicólogos, porque daí eu acho que é antiético, eu posso falar dos psicanalistas. Então, há um processo de incentivo de psicanalistas negros e negras e negros para acompanhar, analisando as analisantes negros, negras e negras. Então, há pela ideia de que a minha experiência racial, enquanto analista, é suficiente para poder acompanhar o seu processo enquanto analisanda como mulher negra. Uhum. E que a transferência ela vai se dar justamente por esse lugar da racialidade. E o que a gente falava ontem, e eu estou trazendo hoje de novo, é que na minha perspectiva, daquilo que eu observo, isso pode ser um lugar de conflito, na verdade, de desgaste emocional para ambos os lados. Se o próprio analista não tiver com as suas questões advertidas, pensadas, repensadas, vistas e revistas. Então, a gente fez o exercício de ver o filme Us. E muita gente relatou que não conseguiu ver o filme porque não conseguia ver pessoas negras em situação de sofrimento. E eu ainda brinquei. Poxa, mas se vocês não conseguem ver um filme, como é que vocês vão analisar pessoas negras? E vão ouvir ao vivo as histórias de angústia? Porque precisa ter essa dimensão da suportabilidade, da angústia e da dor do outro, que na maioria das vezes vai passar pela sua própria dor e a sua própria angústia. E isso acaba gerando, no processo analítico, na condução, no manejo da clínica, no fazer cotidiano do trabalho, alguns empecilhos e algumas barreiras que impedem o avanço. Seja no âmbito da própria transferência, a gente falava ontem do caso de uma paciente que projeta não só a experiência de não ter sido salva no abuso, então ela esperava que alguém salvasse ela do abuso, e ela projetava isso no lugar da análise. Então, não é só o lugar do suposto saber de alguém que vai resolver o meu problema, mas é alguém que está, uma mulher negra que está no lugar de minha analista, que tem o poder de resolver o meu problema. E que se isso do outro lado é comprado ou assimilado e correspondido, pode sair do campo do que é o fazer do analista e cair, sei lá, em algum outro lugar, que não é saudável nem para o analista e nem para o analisando. Então, é um pouco nesse caminho. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora sim, entendi o que você... É um pouco... Fala, sim. Desculpa. Não, a Jaqueline, sua quase xará, eu acho, que quer falar. Vou deixar ela falar, que aí, de repente, eu faço... Isso. Por favor, falem. Boa noite, gente, licença. Primeiro eu queria dizer que fiquei igual a Michelle, cara, estava muito animada para a discussão do filme, perdi ontem, enfim, perdi os e-mails, chateada, mas vou dar uma olhada na gravação. Em relação a isso que você estava falando agora, já que é uma coisa que me angustia muito, porque na minha cabeça,
me parece ser muito mais violento, né? Poderia ser muito mais violento para uma pessoa negra se deparar, né, com uma pessoa branca no momento do atendimento. E isso nem sempre está dado, né? Porque às vezes, enfim, você entra em contato com a pessoa e você realmente não tem uma foto, você não sabe se ela é branca ou negra, e isso aparece ali na hora, né? E na minha cabeça branca, me parece muito mais agressivo para uma pessoa negra entrar no consultório e me encontrar, ao invés de encontrar uma pessoa negra como analista. E você não acha que poderia dificultar também as situações nesse sentido de, bom, eu nunca sofri, nunca vou sofrer racismo, apesar de, enfim, intelectualmente eu poder, né, tentar acessar isso de outras formas, mas de realmente não compactuar com uma coisa que eu nunca vou viver, né? Aí fiquei com isso na cabeça, se não é agressivo também, né? Apenas um corpo branco. Mesmo que no manejo clínico a coisa se dê, né? Que seja uma pessoa minimamente racializada, que tenha um entendimento disso, até psiquicamente, mas disso, né? De talvez o analisando achar que a pessoa nunca vai poder acessar alguma coisa nesse sentido. Sei, pensei nisso. Eu acho que vamos pegar por pontos o que você está trazendo. Uma coisa que me parece que o processo da análise sempre diz respeito ao analisando, nunca ao analista. Porque se a experiência for ser o único lugar que o analista vai usar como repertório para o seu papel, homens não podem atender mulheres, pessoas héteros não podem atender pessoas LGBT, pessoas que não têm síndrome de pânico não podem atender pessoas que têm síndrome de pânico, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a experiência ela pode ser um gatilho sensibilizador para essa escuta que busca outras perspectivas, além da perspectiva normativa, clássica, branca, eurogênica mesmo, né? De higienista, desse pensamento clássico. Então, acho que isso é uma coisa que a gente já falou bastante, mas que é muito importante a gente frisar. A experiência do analista não pode ser o local de recuo onde ele busca referência para a prática. Isso não é análise. Isso não é ser psicanalista. Sei lá o que é isso, mas não é ser psicanalista. A psicanálise passa por uma formação técnica que não se esgota em curso nenhum. Nem se fizesse aula com Freud em pessoa, se esgotaria ali. Eu fiz um curso de 10 anos com Freud, sei tudo. Não sabe, que cada sujeito é único, você vai ter que estar lendo para sempre. Por isso que, inclusive, eu acho que a psicanálise é tão cara, porque é uma profissão que não se finda. Você tem que estar em formação, etc, etc. Essa é uma coisa. A outra é que, muitas vezes, quando as pessoas, e eu acho que é por isso que o analista tem que fazer análise, no âmbito geral da vida cotidiana, não estão com as suas questões advertidas, a tendência delas projetarem, transferirem para o outro e entrarem também num processo de contratransferência, ela é muito intensa em qualquer âmbito da relação. E a relação psicanalista analisando, ela não vai fugir dessa regra, óbvio. A transferência é o nosso local de trabalho, é ali que a gente consegue atuar de fato, quando entra nesse processo da transferência. Mas me parece que a questão é justamente essa. Por exemplo, é comum ouvir a narrativa de pessoas negras, principalmente de mulheres, assim, eu não tenho mais amigas negras porque as últimas amigas que eu tive eram invejosas, ou eu não namoro mais com homens negros porque eles, justamente no lugar da racialidade, me machucaram, ficaram com uma mulher mais clara, ficaram com uma mulher branca, porque o fato dessas pessoas não terem a sua racialidade de forma advertida faz com que elas projetem e transfiram as suas questões raciais não elaboradas no âmbito das relações com esse outro, e vai causando sofrimento psíquico. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo, acho que ele é bem básico, da vida, do cotidiano da clínica, talvez, né? No mundo das mulheres negras, ou no mundo das mulheres, ou em algum lugar, e de alguma forma isso é uma informação pública, porque eu botei lá no meu Instagram. Eu, quando era criança, sofri uma situação de abuso com meu pai. Isso, claro, me atravessou a vida inteira e ainda me atravessa, porque não é uma coisa que você fala assim, foi há 30 anos atrás, apaga da memória. Vai ficar ali, está sempre ali, a gente lida com isso em análise, etc, etc. Se isso é uma coisa que não está advertida,
ou sinalizada, ou contornada a tal ponto que eu consiga dizer isso é meu e isso é da paciente, se eu recebo na clínica uma mulher que sofreu um abuso na mesma condição que eu, vai virar uma bagunça, porque o meu movimento natural, ela vai transferir para mim essa ideia de salvação do suposto lugar de saber do psicanalista. Ela vai retransferir a salvação de uma mulher negra que ela vê como uma mulher negra que tem uma condição empoderada. Porque, afinal de contas, é psicanalista. E aí eu vou contra-transferir para ela as minhas questões, que vão se misturar com as questões dela, do abuso, por exemplo, numa bagunça só. E aí o que poderia ser um local de potencialização de trajetória dela, porque não é a minha análise, é a análise dela, vai virar um mar de emoções e de confusões, porque as coisas não vão se delimitar. Então, ser mulher e ser mulher negra não pode ser a única coisa que eu levo para a clínica, para esse lugar. Eu acho que, no caso, para as pessoas... Eu não sei para quem que é mais difícil. Se é para uma pessoa branca que atende uma pessoa negra, ou se é para uma pessoa negra que atende uma pessoa negra. Eu não consigo saber para quem que é mais difícil ser psicanalista. Eu acho que é difícil de qualquer jeito. Porque ainda tem a coisa da suportabilidade. Imagina você ficar das 8 da manhã às 5 da tarde ouvindo denúncia de racismo. E aí, quando você sai às 5 horas do seu consultório, você passa racismo. Quando você chega de manhã, você vivenciou racismo. E aí, na segunda, você vai ouvir das 8 às 5, na terça, você vai ouvir das 8 às 5, na quarta, você vai ler textos sobre racismo, na quinta, você vai ouvir de novo. Chega uma hora que o emocional ele não dá conta. Então, essas questões da racialidade, elas precisam estar o máximo possível delineadas. E eu não sei como é que eu consigo colocar isso em palavras, mas o meu corpo negro, no local de analista, ele é um corpo negro não negro. Ele é um corpo negro porque ele é fisicamente negro, mas ele não é negro porque ele não está num lugar político. A gente falava sobre isso ontem. Foi aqui? Meu Deus, foi em algum lugar. Acho que foi na aula de ontem. Que a identidade negra, ela tem um valor afetivo que você constrói a partir das relações com o pai, com a mãe, com os tios, com pessoas negras próximas, que você estabelece relações, e é um lugar de afetividade, de conforto, de acolhida, ou de raiva, ou de ódio, ou de negação. Ódio também é afeto, mas ela também tem uma dimensão política. E eu acho que essa transferência que eu estou tentando chamar a atenção aqui, ela passa pelo lugar do afeto. Poxa, minha psicanalista é negra. Eu morro de amores pela Xênia. Quem não conhece, por favor, conheça. Eu fico encantada de ver ela na minha frente, de como ela é linda e inteligente. Me sinto completamente contemplada de ser analisada por ela e de dividir meus casos com ela. Isso é um lugar afetivo, de reconhecimento no outro. Mas não é um lugar político, porque politicamente, quando ela senta comigo para fazer análise ou para fazer supervisão, o que está ali é a psicanalista e não a ativista negra. É a ativista negra que mobiliza para ser psicanalista, mas não é esse o lugar que ela toma para fazer o que ela faz, e vice-versa. Embora, às vezes, eu acho que as coisas meio que se misturam, porque também não tem como separar tudo o tempo todo. Mas é um pouco nesse sentido, dessa ideia da transferência e dessa advertência mesmo, desse lugar da racialidade. Que ela precisa estar minimamente a mesma coisa a questão do gênero. Se a questão de gênero, para a gente que é mulher e é psicanalista, ela não está divertida, as demandas de gênero das mulheres vão se misturar com as nossas demandas de gênero. Por exemplo, um outro exemplo dessa experiência de como essas coisas vão indo desse lugar da transferência, da contra-transferência. Eu fui casada há 9 anos e fui traída há 9 anos pelo meu ex-marido, né? Isso está no mundo das relações de gênero, da forma como ele, enquanto homem negro, se constitui como homem, etc, etc, etc. E eu pessoalmente, Jaqueline, hoje menos, eu acho, depois de tanto tempo fazendo análise, mas no começo eu tinha muita raiva de homens que traíam. E aí, imagina eu atender um cara que trai a mulher. Como é que eu vou lidar com isso? Um homem negro, como meu ex-marido, que trai a mulher negra como eu. Além de ter uma contra-transferência maluca desse lugar, desse duplo lugar, ela vai cair nesse espaço de que as coisas vão se misturar. E aí o processo psicanalítico dele não caminha e eu não consigo desenvolver meu papel pelo qual ele me contratou, no qual eu estou me propondo a fazer. Então, eu acho que é mais nesse
nesse caminho que eu estou tentando sinalizar dessa ideia de uma transferência, contra-transferência, porque a transferência para nós, esse local de identificação, de projeção, de buscar essa acolhida, é importante para o nosso trabalho, senão ele não acontece. Mas ele não, a gente, nesse momento, tem que ter essa postura neutra, que também pessoas brancas, me parece, precisam ter. Então, por exemplo, vou te usar como exemplo, você, Jaqueline, psicanalista, uma mulher branca, ali, a sua subjetividade de mulher branca não é o teu pano de fundo para a atuação, mas a tua formação teórica, que você leu, estudou, debateu, leu, estudou, debateu, para aquela escuta. E a compreensão da finitude do saber. Nossa, isso daqui eu não sei, isso aqui eu preciso dar uma... Como diz a Sheila, tem coisa que você escuta e fala, e depois você vai lá para a supervisora e fala assim, pelo amor de Deus, o que essa mulher está falando que eu nunca ouvi na minha vida? É mais ou menos isso. Me parece também, não sei. É o que eu tenho observado. Legal, Jaque, obrigada. E aí, gente, não me faz dormir, pelo amor de Deus, ajuda a professora. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Thaís, boa noite. Acho que não é uma pergunta, mas um desabafo, compartilhar essas questões sobre atender pessoas pretas. Assim, você começou a falar, já fiquei toda nervosa aqui, que é algo que vem me angustiando Eu comecei a atender recentemente, faz uns 3 meses, e teve muita demanda de pessoas pretas, assim, e na minha cabeça que ia ser mais tranquilo de ser atendidas, assim, na realidade foi bem isso que você falou, a questão de ser um sofrimento, eu ver várias questões que eu achava que estavam tranquilas em mim, e essa questão da conta-transferência, como que eu vi e vejo hoje que apareceu, assim, eu achei que estava tranquila, alguns anos de análise, várias questões, e como que a realidade, assim, se deu totalmente oposta, essa questão do sofrimento mesmo, de ver mulheres negras sofrendo questões que eu já passei de se misturar, assim, quando não tem supervisão, o curso, essas questões, fica muito difícil de conseguir atender realmente. E eu acho que tem uma coisa na contra-transferência, que daí esse é um outro aspecto dessa relação de transferência e contra-transferência. Na minha compreensão, em alguma medida, a contra-transferência ela é positiva, porque ela oferece algum tipo de acolhida, porque, em alguma medida, a pessoa está em sofrimento psíquico, ela precisa de alguma acolhida. Nem que seja o divã para ela deitar, ou uma palavra de você fez um bom trabalho, alguma coisa ela espera daquele processo. Mas tem um movimento nessa ideia, que eu acho que a contra-transferência, quando a gente faz um manejo com pessoas negras, ela tem que ser de uma outra ordem. Vou trazer um outro exemplo para poder ilustrar isso, e não tenho problema nenhum de trazer meus caminhares pelo mundo. Quando eu comecei a fazer análise com o homem branco, que foi o primeiro analista que eu consegui estabelecer transferência, eu fui entender isso depois, né? Olhando agora no presente e no passado. Meu pai é um homem branco. E boa parte dos meus conflitos emocionais passava, óbvio, por conta do abuso, pela relação com meu pai. Então, eu entendo que o meu inconsciente, naquele período, para que chegasse no lugar de amadurecimento da minha identidade de mulher negra, precisou passar por uma transferência também nesse nível da experiência racial com o homem branco. É como se... acho que até eu já contei isso aqui, quando foi que eu decidi parar de ser analisada por ele e passei a trabalhar com uma mulher negra. Foi no momento em que eu, simbolicamente, mato meu pai na minha trajetória e, na sequência, sonho que estou matando meu analista. E aí é quando eu entendo que deu, que eu não aguentava mais ouvir a voz dele. Então, eu acho que, em alguma medida, quem é que sabe o que passa no nosso inconsciente, mas olhando com os olhos do presente e do passado, eu precisava passar por essa experiência, porque eu falava isso hoje até. A nossa, aqui é o que a gente viu do filme ontem. O que é ficção, o que é verdade na percepção da personagem, da Lupita Nyong'o? É a mesma coisa quando a gente está em sofrimento psíquico. O que está preso no nosso inconsciente e a gente está projetando no mundo, ou o que está tão vivo no nosso inconsciente que a gente materializa no mundo e começa a reproduzir nas nossas relações profissionais, afetivas, sexuais, sociais. Então, eu acho que, em alguma medida, para eu conseguir elaborar a experiência com meu pai, que é um homem branco, eu precisei estabelecer um processo analítico de transferência com este homem branco.
e que também, em alguma medida, tinha uma contra-transferência de uma certa acolhida afetuosa que eu não tinha com meu pai. Porque eu me lembro de inúmeras vezes que eu chegava na sessão com a autoestima lá na sola do pé, e ele falava para mim assim, mas você é tão bonita, você é tão inteligente, por que você não consegue perceber isso em você? E isso tinha na minha percepção um valor absurdo. Assim, era quase como se fosse meu pai. Hoje, olhando, eu consigo ver dessa forma. Era quase como se fosse meu pai me dizendo coisas que ele nunca havia me dito. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas o analista precisa ter também essa sacada de como que ele vai fazer esse manejo desse lugar, até que medida essa pequena acolhida, essa pequena não, né? Essa acolhida ela é bem-vinda e importante para o processo da transferência contra transferência, e quando ela se torna prejudicial para o processo analítico, para a saúde mental do analista, porque o analista também tem saúde mental. O analista também faz análise, também tem trauma, também tem questões estruturais, também tem falta, também tem sintoma. O analista também toma remédio depressivo. Nós somos pessoas como qualquer outra pessoa. Nós estamos num lugar blindado porque somos analistas. Muito pelo contrário. Eu acho que a nossa saúde mental tem que estar muito em dia para não se misturar com o adoecimento mental das pessoas com quem a gente trabalha. Alguém fez uma pergunta. Peraí, deixa eu olhar aqui no chat. A Mirella perguntou, acontece de ter uma transferência negativa do analisando negro com analista branco? É o que mais tem, Mirella. O que mais tem são pessoas negras que vão fazer análise, e aí a maioria dos profissionais da área são pessoas brancas, e esse lugar colonial não está divertido, e ele volta no processo da análise. Qual que é o lugar colonial? A experiência branca domesticando o corpo negro. Então, por exemplo, a primeira analista com quem eu passei, quando eu decidi fazer análise depois do divórcio, era uma mulher branca. E eu falava para ela que eu tinha dificuldade de ir com os meus filhos, por exemplo, no shopping, se eles não estivessem arrumados. Porque eu tinha tido uma discussão com meu ex-marido por conta disso, e fui levar isso no caso. E aí ela me perguntou qual era o incômodo dos meus filhos não irem arrumados para o shopping. Para mim, pareceu óbvio, né? A criança negra mal vestida vai ser tratada como trombadinha. E aí vão achar que meu filho é um trombadinha. E aí vão achar que eu não sou mãe o suficiente. E aí isso para mim é um problema. Para ela isso não era óbvio. E ela não fez a pergunta para mim inquietar uma reflexão. Ela fez a pergunta porque para ela era uma coisa absurda. Né? Ela dizia que eu projetava o meu sentimento de inferioridade, reflexo da relação abusiva com meu pai, na convivência com os meus filhos. Eu projetava neles essa mesma relação. Ok, parcialmente ela tem razão, a gente falou disso ontem, o trauma estrutura o sujeito e a racialidade se incorpora no trauma, quando não é a própria racialidade que causa o trauma, ou quando as duas coisas não vêm juntas, o trauma e a racialidade, mas não é só uma projeção da relação com meu pai nos meus filhos, é uma coisa concreta. Qualquer mãe negra que vai com seu filho no shopping, ele mal arrumado, ele vai ser tratado como uma criança de rua. Uma criança bem vestida já é tratada assim. Imagina uma mal vestida. Então, isso fez com que eu abandonasse a análise, porque entrou nesse processo de uma transferência negativa. E aí, depois de um tempo, eu consigo retomar de novo. E aí consigo retomar com o homem branco. E é comum também na clínica pessoas negras que vêm para acompanhamento psicanalítico com profissionais brancos relatar essas situações de mal-estar, de silenciamento, de apagamento, de não valorização da narrativa ou de desconsideração da experiência vivida, daquilo que é relatado. E porque é como se a experiência do racismo fosse algo ficcional. Tudo branco é ficcional, tudo negro não é. E aí volta para o filme ontem. No filme, a gente se pergunta, ok, isso é ficção ou realmente está acontecendo? As sombras estão matando as pessoas ou a cabeça dela criou tudo isso? Em termos de análise, é sempre a mesma coisa. O sintoma, a operação do sintoma no sujeito é ficcional ou realmente o sintoma está operando tanto que está construindo essa realidade? Para mim,
O sintoma sempre constrói a realidade. Mesmo que seja uma realidade vivida só na cabeça do sujeito, ela é real em alguma dimensão, que é na experiência vivida do sujeito. Então, eu não posso desconsiderar essa narrativa, porque ela não é tangível para mim, mas ela é tangível para o sujeito, ela tem que ser considerada. E aí não se trata se é verdade ou mentira. Ah, é verdade? É mentira? A pessoa inventou? Ela está inventando? Isso é o de menos. Talvez isso nem tenha que fazer parte da avaliação, né, do processo. Mas quais são os signos e os elementos que o sujeito mobiliza para produzir a narrativa, que nos permite compreender qual é esse sintoma, como ele opera, como essa angústia opera, a ansiedade opera, como ele projeta isso nas relações, como é que as relações estruturais familiares se ressignificam na vida adulta, se incorporam na experiência racial, pensando em pessoas negras, como é que essa falta da racialidade se manifesta na vida cotidiana, é na baixa autoestima, no relacionamento abusivo, é na dificuldade de parar no trabalho, é na dificuldade de ter dinheiro, de conseguir manter uma frequência financeira para quitar as dívidas. Como é que essa falta da branquitude se manifesta na vida adulta, no momento em que o sujeito chega ali para acompanhamento, e em que medida essa transferência que vai sendo estabelecida, quais são os elementos de contra-transferência que a gente vai mobilizando para essa transferência que vai sendo estabelecida, seja do sujeito em busca do suposto saber, ou seja, da cura. Você é a pessoa que vai me curar de todos os males, porque você é a psicanalista, é você que vai resolver. Está aqui meu problema, resolve para mim. Ou nesse suposto lugar de, nossa, agora eu achei um lugar que eu vou encostar porque o meu psicanalista é negro e agora ele vai cuidar de mim como ninguém cuidou. Também é um risco. E que a gente tem que estar atento a esses lugares. Fala, Mirella, quer compartilhar o que você botou no chat? Tá. Ela disse o seguinte, eu vou ler em voz alta, porque depois na gravação não aparece o chat, eu acho. Penso eu com os meus botões. Ela disse assim, eu também compartilho dessa experiência. Não, aqui, eu tive esse problema, meu ex-analista branco achava que era mania de perseguição. Aí a Macária colocou, eu também compartilho dessa experiência, a sensação que estava, que tinha algo errado comigo, comecei a perguntar, será que era algo da minha cabeça? É exatamente a experiência do filme ontem. E vários outros materiais produzidos nessa perspectiva. Se é uma coisa, tipo, meu Deus, não é possível que ninguém mais perceba isso, não é possível que ninguém mais está vendo isso, não é possível que só eu sinta isso. Não, o nome disso é racismo, e pessoas negras passam por isso todos os dias. Algumas conseguem elaborar, outras dói tanto que elas fazem de conta que não existe, outras ficam tão marcadas pelo ódio racial que projetam esse ódio de tudo que é preto, como o Sérgio Camargo. Então, e algumas poucas conseguem ter uma rede de apoio profissional, familiar, para que a experiência racial seja algo confortável. Mas que, em via de regra, é como ser mulher. Né? Pelo menos na minha trajetória, é a coisa mais desconfortável. Eu gosto de ser mulher, mas ser mulher é uma coisa desconfortável. Eu gosto de ser negra, mas ser negra é uma coisa desconfortável. É sempre um lugar de sujeição, é sempre um lugar de apontamento, é sempre um lugar de expectativa. As pessoas sempre esperam algo. Nunca dá para ser só o que é. Não sei se eu consigo me fazer entender. Nossa, Já que silêncio. Oi. eu vou fazer a pergunta que eu levantei minha mãozinha antes da sua xará. Hoje está dando. Eu e Jaqueline da Costa, a gente está revezando. Se é para te manter acordada. Isso, me mantém acordada. É nós. Antes de fazer o comentário que eu vou fazer, que eu me lembrei agora, eu estava esperando esse curso, né, dessa situação que aconteceu. Mas antes de comentar, eu queria dizer que assim, meu analista não é branco, ele parece mais um indiano. E assim, foi com os meus sintomas e as situações que eu fui trazendo, foi ele que trouxe a racialidade
através da minha mediunidade, da minha questão da Umbanda. Foi ele que trouxe, foi ele que fez uma pergunta nada a ver, e isso revolucionou tudo, porque eu não falava sobre racismo, eu não falava nada sobre a questão da minha religiosidade, não trabalhei em lugar nenhum, era proibido, né? Isso aprendi dentro de casa, porque a gente já vivia muitas coisas. Então, isso revolucionou a terapia entrar nesse caminho. Então, eu sou assim, eu sou super grata, porque ele, uma frase com 3 palavras e pronto, lascou minha vida, né? Foi isso que eu disse para ele, falei, não, agora você me lascou, né? Aí foi ótimo. E estamos juntos aí há 5 anos. Mas o que eu queria comentar foi, antes do filme Us, eu tive uma situação com uma pessoa, e uma conversa, ela é psicanalista, né? E a gente estava conversando e eu comentando do curso, estava falando mais do DGEG como um todo, das aulas, né? Que eu gosto, aquelas aulas que a gente assiste do clube também, e aí a gente estava batendo essa bola, veio a história da Simone Biles, essa questão toda, né, do sofrimento psíquico dela. Em algum momento da conversa, que eu não vou me lembrar agora, porque envolve outras pessoas, eu não quero deixar aqui essa situação. E aí se referiam àquele... Tudo começou por causa da Simone Biles, e as pessoas que estavam conversando ali falavam assim, porque ela retomou o corpo que era o corpo que não era mais dela. E eu, assim, na hora, eu lembrei das suas aulas, eu falei assim, porque o corpo foi... realmente o corpo não era dela, que do jeito que eles estavam colocando, era um corpo branco. Eles falavam da Simone Biles como uma pessoa branca, e aquilo foi me subir. Eu fiquei, né, tomando água para não me subir muito, mas eu já estava a ponto de estourar. E aí, em algum momento, eu perguntei, por acaso vocês perceberam que ela é antes de ser a Simone Biles, que vocês estão falando, ela é negra? Não. Aí eu surtei. Eu dei a surtada, aí eu falei, na hora eu lembrei dos textos, eu lembrei das aulas, e eu fiquei muito apavorada. Eu nunca me senti assim, eu me senti péssima, eu me senti assim, violentada mesmo, sabe? Eu não era Simone Biles, mas eu falei, cara, é isso, né? É real. E aí eu conversando com apartada com uma dessas pessoas, e ela falou que eu tinha ficado estranha e tal, e a gente começou a conversar sobre algumas coisas, e uma das situações é que ela acabou me dizendo que ela estava analisando há um tempo, e ele era negro. E aí ela me reportou assim, uma situação específica, que eu acho que era a questão do cabelo, que ele tinha que manter, ser muito parecido com um caso, acho que você que contou, o cabelo cortado, que tinha que manter. E ela começou a falar, e eu pensando, falei, seria interessante se você fizesse o curso da Jaque. Uhum. Eu acho que você tem que fazer. Ela falou assim, não, mas assim, eu tenho dito para ele que é uma questão assim, e falando exatamente o que você está falando, ela foi para um viés, assim, falei para ela, vem cá, você já parou para pensar o desespero dele? Porque você não toca... Bom, primeiro, você não reconhece que a Simone Biles tem um corpo negro. Aí eu já fico apavorada. Eu estou imaginando e se analisando, olhando para você há 2 anos e falando de algo que está claro que ele sofre, né? Que é racismo, bebê. Desculpa aí. Aí a gente conversou, ela ficou... Foi uma conversa, assim, muito intranquila, muito. Foi uma conversa muito estranha, e eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei possessa da vida. Eu tenho nada a ver com isso, mas isso me tocou, né? Me tocou muito. Eu não sei se há 2 anos eu teria me incomodado, teria ficado calada, talvez 3 anos, né? Antes de eu começar a trabalhar isso na minha terapia. Mas eu acho que eu fiquei com raiva por mais que eu leia ou que eu veja um filme, mas ali eu estava vendo que era real, era um grupo de pessoas brancas que não falava de uma atleta negra como se ela não fosse negra. Isso me enlouqueceu.
me enlouqueceu. Assim, eu falei, cara, eu vou guardar para aquela aulinha de falar de mulheres negras e vou guardar para fazer esse comentário. Era essa a minha, para manter você mais acordada. Não, estou super acordada, estou pensando várias coisas a partir do que você disse. Dentre elas, essa noção da invisibilidade do corpo negro, né? Porque, mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, que doido isso. A psicanálise, eu acho que ela é um negócio bastante complexo. Se a gente fosse pensar classicamente com a psicanálise, nenhum de nós teríamos autorização, enquanto psicanalistas, de propor nenhum tema na sessão para os nossos analisandos, porque tudo deveria vir deles. Nosso lugar seria ficar ali ouvindo o que eles falam. Por outro lado, quando a gente pensa em pessoas negras, acho que eu já falei isso aqui ou na outra turma, mas vou me repetir, o desafio ele é dobrado, porque pessoas negras não são culturalmente socializadas para falar, e principalmente para falar de si, para elaborar sobre si, para pensar sobre si. Então, como você falou, no caso da sua experiência, se o seu analista não tivesse falado sobre a questão da mediunidade, talvez isso nunca tivesse surgido. É um mal-estar, é um tabu familiar, está dado no seu processo civilizatório, está dado no seu processo cultural, mas ali ficaria como tabu e ali permaneceria sem essa narrativa. Então, eu acho que o próprio processo da condução da análise não tem como ser igual, não tem como ser o mesmo modelo, o mesmo processo que se faz, por exemplo, com uma pessoa branca, porque são processos socializadores distintos que pessoas negras e pessoas brancas passam. Me ocorreu agora que talvez até o próprio processo de transferência de pessoas negras seja diferente de pessoas brancas na clínica. Aí eu não posso dar muito repertório porque eu atendo pouquíssimas pessoas brancas. Então, eu não... E a maioria não fica. Não passa de um mês. Não sei se eu afugento, enfim, não sei. Então, eu não tenho muito repertório para dizer como é que seria isso. Mas talvez seja um processo que ele é distinto, que ele é de uma outra natureza, que ele passa por um outro lugar. Talvez o desafio para a gente que está atuando na psicanálise a partir de um lugar racializado seja revisitar a psicanálise totalmente e reescrevê-la. Porque talvez essa psicanálise que está aí realmente ela não dê conta, ela não funcione totalmente, ela precise ser muito revista, repensada e adaptada para lidar com as demandas da racialidade que estão na experiência negra. Inclusive dessa dificuldade, porque me ocorreu aqui agora, eu não tinha pensado isso antes, em nenhum momento. Então, a partir do que você trouxe, me ocorreu esse pensamento. O Fanon vai dizer, no Pele Negra, Máscara Branca, em algum lugar do livro, talvez a experiência vivida do homem negro, talvez em algum outro lugar, ele vai dizer que o processo de experiência do sujeito negro no Ocidente é um processo de anulação da sua subjetividade. Então, à medida que o sujeito negro se socializa, ele vai apagando a sua racialidade e introjetando os valores do mundo branco. Então, esse lugar de referendar-se no outro, na experiência do sujeito negro, o outro é o branco, que, na verdade, passa a ser o eu, porque ele é sempre o outro. Isso quer dizer que, logo de cara, por princípio, o fato de estar na clínica com uma pessoa negra não quer dizer que eu vá entrar no processo de transferência só porque ela é negra. Porque se no processo de formação do sujeito negro no Ocidente o modelo é o sujeito branco, o mais provável, a partir dessa construção teórica, é que a transferência, então, se efetive com uma pessoa branca. Porque é ele que é o modelo que eu me espelho. É esse o lugar que eu devo me dirigir, é para esse lugar onde eu devo transitar. Então, num primeiro momento, é muito mais possível que a relação com o psicanalista negro seja muito mais mediada por conflitos de ambos os lados do que por esse lugar de encontro que a transferência tanto deseja, né? É isso que ela convoca, que seja um processo longo de conflito.
seja porque estar frente a frente com essa pessoa negra, na condição de meu psicanalista, toda semana, pode me colocar quase como frente a frente com aquilo que eu não quero ver, que é a minha própria racialidade. Ou, quando eu tenho o desejo da minha racialidade e busco um psicanalista negro, justamente por esse desejo dessa racialidade, ainda é preciso pensar em que medida essa racialidade que eu estou desejando e que eu vou potencializando na transferência, no caso, que o paciente deseja e potencializa na transferência, ela, de fato, é uma racialidade que eu construí a partir dos meus repertórios afetivos e busco a clínica para elaborar isso melhor, ou é uma referência imposta? Tipo assim, socialmente é imposto que negro tem que atender negro na clínica, como um valor cultural, como um valor político, como uma moda, como algo que tem que ser acessado como uma coisa do momento. Mas não tem nenhum outro significado afetivo. E aí, nesse caso, não tem transferência. Porque se não tem esse afetamento, não tem esse lugar de conforto, não tem essa possibilidade de transposição, então, de fato, não tem transferência. O que tem, eu não sei o que é. Talvez é transferência negativa. Mas não sei, me ocorreu isso agora. Eu nunca tinha pensado nisso. Entendi. Mas antes de passar para a Jaque, a Jaqueline da Costa. Essa conclusão a gente discutiu, né, nós duas, porque acabou ficando só nós duas na discussão, eu e essa pessoa, e o mal-estar foi muito interessante, porque você via visivelmente que tinha afetado muito, que ela sentiu que ela precisava de mais, né, para ela poder compor isso, compor o manejo e tal, e ela, no final, eu achei muito interessante, porque ela falou exatamente essa sua frase, eu acho que a psicanálise tem que ser revista, né, eu acho que ela não dá mais conta. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu gostei disso. Eu gostei disso, porque é isso, né, a pessoa chegar como profissional, chegar à conclusão de que ela precisa andar além, né, até onde ela foi. Isso foi bem legal na nossa conversa. Era isso. Pronto, já. Mas tem uma coisa aí que é interessante, que pelo menos eu tenho essa sensação. Na verdade, eu tenho essa sensação em todas as coisas que eu faço. Não dá para a gente... É isso, né? Não dá para a gente ter a ilusão que um diploma vai conter nele tudo que a gente precisa saber sobre tudo. Um psicanalista, uma psicanalista, tem que ter como premissa básica de que ela vai ter que ler sobre tudo. Do funk carioca à guerra do Talibã, passando pela guerra da Sérvia, porque ela precisa entender a cultura que ela está imersa, que é a cultura que os seus pacientes estão imersos, para entender quais são os símbolos, os signos, os repertórios. É trabalhoso ser psicanalista. Não é uma tarefa fácil. Inclusive, eu acho que é por isso que eu tenho defendido essa bandeira. Porque você tem que estar o tempo todo em formação, não encerra nunca, não finda nunca, não tem prazo de validade. A cultura é ágil, ela está sempre em mobilidade, as pessoas são diversas, com trajetórias distintas, e a gente precisa ter um repertório amplo de símbolos sociais, de símbolos culturais, desses enquadres, para conseguir absorver essas narrativas que são contadas e conseguir significar elas de volta para o sujeito. Porque se fica restrito a 10 livros do Lacan, a 15 livros do Freud e morreu ali, bom, acabou. Acabou ali a experiência. Eu acho que o próprio psicanalista precisa ter claro que esse lugar de deslocamento, eu acho que quem não gosta da ideia de deslocamento, quem não gosta da ideia de... O que eu quero dizer por dupletério? Dupletério é um conceito da etnologia indígena, que é uma experiência do xamã. O xamã, quando toma ayahuasca, as pessoas acham que qualquer um pode tomar ayahuasca e entrar em transe. Eu brinco que a pessoa que não é indígena, que toma ayahuasca, ela faz qualquer coisa, menos entra em transe. Porque tem um corpo preparado para aquela experiência e tem uma linguagem que ela tem que ser absorvida. Mas é isso que eu sou no Filipe, né? Já cada um com as suas viagens de ayahuasca. O xamã, quando ele entra em transe da ayahuasca, quer dizer, o xamã é muito específico, de um grupo étnico do Peru, de indígenas, tal. Quando ele toma ayahuasca e ele entra em transe, ele vivencia uma experiência que chama dupletério.
ele não sai do corpo e, ao mesmo tempo, ele não está no corpo. Ele ocupa duas realidades ao mesmo tempo. Isso, na etnologia indígena, é chamada de deslocamento. Você está no mesmo lugar, mas você não está no mesmo lugar porque você está em movimento estando no mesmo lugar. Adoro a etnologia indígena com essas coisas filosóficas, confusas, merleau-pontianas, mas essa é a ideia. O psicanalista é um sujeito que está permanentemente em deslocamento, porque ele está ouvindo múltiplas trajetórias e múltiplas histórias com linhagens, perspectivas, desdobramentos distintos. Então, num dia, se você atende 3, 4, 5, 6 pacientes, você vai transitar por 6 universos distintos, 2 universos distintos. Você vai de uma trajetória para outra, de um lugar para o outro, de uma memória para outra. Você transita por tempos diversos no mesmo dia. Então, você está sempre em deslocamento. Pessoas que têm dificuldade com essa ideia de estar sempre em deslocamento vão ter dificuldade de ser psicanalistas. Porque o lugar do dado, isso aqui nada está dado em termos de psicanálise. Quem atende, como psicólogo ou como psicanalista, vai entender o que eu estou dizendo. E quem faz análise também. Nada está dado. Você chega na sessão com a maior verdade do mundo. Às vezes, o analista fala 2 palavras, teu mundo desaba, igual um castelo de cartas. Porque nada está dado. Às vezes, você tem meses de escuta, de relatório e de supervisão, e está ali, é isso. O lugar que o analisando está caminhando é esse aqui. E aí, uma sessão, uma elaboração e todas aquelas certezas que você construiu com leituras, com supervisões, com tempo de aprofundamento, cai por terra, porque tudo mudou, porque tudo se ressignificou, porque a borboleta bateu a asa e o processo foi ressignificado. Então, o lugar do analista me parece que é esse lugar de deslocamento, onde nada está dado. As coisas estão o tempo todo se deslocando. Você está ali, mas você não está ali, e ao mesmo tempo esse outro lugar que você não está é o lugar que você está. E você precisa transitar entre esses lugares o tempo inteiro. E aí, quando a gente pensa em pessoas negras, eu acho que isso exige um pouco mais. Porque a própria experiência negra é uma experiência de ausência presente. Ser negro é estar permanentemente ausente de si, presente no seu corpo. Né? Te tiram todas as possibilidades de construção de uma identidade, ao mesmo tempo que te lembram o tempo inteiro que você é negra. Tiram a negritude da Simone, mas não deixam de lembrá-la que ela é negra. Então, é uma ausência presente. E isso exige, do analista, um processo, acho que mais intenso, de compreensão desses símbolos que circulam a experiência. Um corte de cabelo nunca é um corte de cabelo. Uma rejeição na infância escolar nunca é uma rejeição, nunca só uma rejeição na infância escolar. Ela vai estar atravessada de vários significados e vários significantes, e a gente tem que estar bastante atento a esses marcadores. Ô, Jaque, eu vou só fazer xixi rapidinho e já volto, tá? Menos de... Pronto. Então, Voltei. Jaque, algumas coisas que eu pensei assim, do que a gente está discutindo, eu estava lendo esses dias o livro Quilombola, da Beatriz Nascimento, e tem um capítulo, né, que tem, acho que é Meu Negro Interno,
que ela conta uma passagem, enfim, ela vai elaborando, né, um pouco sobre a questão da negritude dela, e ela fala disso, né, que ela decide procurar um psicanalista, que inclusive é um amigo dela, então não fica muito claro se ela estava em análise com essa pessoa, ou se ela procura ele como um amigo que é psicanalista, e parece que ela não fala se ele é branco ou negro, mas pelo que eu, enfim, tenho estudado, me parece que era uma pessoa branca, e parece também que ele era sensível ao fato de entender que realmente que é o racismo que ela estava vivendo, mas sem denominar racismo. Ele comenta isso, né? Que ele pergunta para ela se ela não estaria agredindo o negro interno dela. E aí ela sai da sala, assim, né? Aí ela conta um pouco que ela vai andando por Copacabana e passa imediatamente depois por uma situação de racismo super agressiva. E, bom, ela fala um pouco sobre isso ao longo do capítulo. E aí uma das coisas que eu fiquei pensando é que, me parece, né, pelo que a gente tem falado, que a situação a relação de transferência não é uma coisa que está dada, né, de uma pessoa branca com uma pessoa negra, sendo analista, analisando, mesmo essas posições serem diversas. Não existe nem que é óbvio que vai ter uma contra-transferência porque a analista é branca, e nem que é óbvio que vai ter uma super-transferência porque é uma analista negra. E aí eu fico pensando que, então, não existe uma garantia, né, de que a pessoa negra vai chegar num atendimento e que esse analista ou uma analista seja uma pessoa racializada, né? Esse é um primeiro ponto. Não existe um jeito de se proteger disso. Aí tem situações, né, de você pedir indicações para pessoas que você confia, e essa pessoa, provavelmente te conhecendo, vai te dar uma indicação que faça sentido para você, e mesmo assim não tem garantia de que vai funcionar o processo, né? E aí, uma outra coisa que eu pensei é um pouco esse lugar, aí de novo, né? Eu muitas voltas assim sobre me pensar como uma analista preocupada em não ser uma pessoa agressiva, né, para quem eu estiver atendendo. O racismo, né, ao mesmo tempo sendo uma experiência muito singular de cada sujeito negro, né, apesar das narrativas e das experiências serem compartilhadas, né, por exemplo, aqui mesmo no chat, mais de uma pessoa comentou uma situação parecida, né, em processo de análise. E aí eu penso nisso, né, como a psicanálise, que é enfim, um estudo, né, uma pesquisa, uma interpretação de uma narrativa singular de cada sujeito, para falar do racismo, que é uma coisa muito social também, né, uma experiência muito social, assim. E eu fico pensando nisso, uma pessoa branca escutando uma pessoa negra e sinalizar para ela que aquilo que ela está vivendo é o racismo, eu penso se não seria duplamente traumático, sabe? Uma pessoa racista falando que aquilo que ela está vivendo é racismo. Enfim, foram coisas que eu pensei, assim, se eu puder falar. Não, eu acho que eu entendi o que você disse, faz todo sentido a questão que você traz, nesse lugar da violência simbólica, né? Como se fosse uma reificação da violência. O corpo ator do racismo me lembrando que eu estou sofrendo racismo. Por isso que eu falava que, em alguma medida, a gente não tem na análise esse poder, entre aspas, de apontar para o analisando questões. Tipo assim, isso aqui, vamos falar daquilo ali, de conduzir o processo analítico, de estar pronto para receber. Mas, já que eu fiquei pensando com a sua pergunta, eu fiquei retomando. Primeiro que eu fiquei curiosa, porque da preocupação em ser agressiva. Porque me parece que é impossível que você seja agressiva com alguém, mas aí depois eu entendi a ideia da agressividade que você colocou, né? Nesse sentido simbólico dos corpos que vão produzindo discursos e enquadros simbólicos que estão dados nos corpos, que de alguma forma o inconsciente assimila e pensa. Mas depois, na sequência, o próximo pensamento que eu engatei foi o seguinte: mulher, me perdi no pensamento, espera que eu vou retomar ele, volta aqui, amiga. Foi o seguinte: dessa coisa da condução do processo, de apontar possibilidades. Eu acho, pensando na minha experiência como quem faz análise, como uma mulher negra que faz análise, e como uma analista, que pensar as experiências racistas, no caso da trajetória negra, não é necessariamente apontar o racismo, mas é significar a experiência do racismo. Porque, assim, numa coisa eu concordo. Em termos bem leigos, em termos bem gerais, o que a gente vivencia na infância é o que vai nos marcar para o resto da vida.
Então, aquelas experiências que vão acontecer alguns vão dizer da barriga, outros vão dizer do nascimento, até a entrada da fase de latência, que é ali por volta dos 10 anos, 11, no mais tardar 12, é o que vai formar a base emocional do nosso inconsciente e a gente depois vai acionar isso de novo na vida adulta. Vai ter ali um processo de acomodação na adolescência, de reorganização nessa experiência. Algumas vão ser descartadas, outras vão ser reafirmadas, e isso na vida adulta vai ser, de alguma forma, reutilizado, principalmente depois dos 25 anos, como referencial emocional para lidar com os problemas. Trabalho, estudo, namoro, maternidade, seja o que for. Então, esse seria ali a ideia básica da psicanálise. O beabá, o bem simplesão, assim, tirando a todas as firulas, das palavras bonitas dos psicanalistas. Nesse sentido, quando a gente pensa na clínica com pessoas negras, parte do trabalho é retomar as experiências infantis para entender como é que as primeiras experiências raciais se deram. A compreensão dessas primeiras experiências raciais vai ajudar a entender muito as experiências raciais na vida adulta. E é curioso como elas estão todas na infância. É assim, ó, é tiro e queda. Se você faz a escuta das experiências infantis, elas se representam na vida adulta de uma forma bastante expressiva, às vezes igualzinha quando eu era criança. Eu dei esse exemplo ontem, vou dar ele de novo, de uma mulher com quem eu trabalho. A mãe é uma mulher maranhense, era empregada doméstica, casou com um pai que era um cara que trabalhava com metalúrgica ou na Marinha. Não me lembro, do Rio de Janeiro, talvez da Marinha. Branco, filho de português. E casou já para a época bastante velha, com mais de 30 anos, né? E casou porque as mulheres casavam. Mas, essencialmente, na narrativa da mãe, ela casou para parar de trabalhar. Casou com um cara bem de vida, com um emprego estável, apesar dele ser mais velho, e ela também já tem uma certa idade, casou com esse cara. Só que casou com um cara branco, teve a filha de pele clara e cabelo bem crespo. E a mãe tinha horror ao próprio cabelo. E ela dizia assim, eu não cuido do meu cabelo, eu não vou cuidar do seu. Então, ela passava máquina no cabelo dessa mulher, que hoje é uma mulher adulta, da menina na época. E aí ela vai relatando vários históricos de violência racial ao longo das sessões, experimentações sexuais, a descoberta do sexo, até que chega na discussão do gênero, do que é ser mulher. Na nossa sociedade, o cabelo é um quadro importante para a feminilidade. O cabelo balanço, o cabelo grande, ele está associado à feminilidade. Então, hoje, aos 52, 53 anos, muitas das questões que ela vivencia sobre a própria feminilidade estão associadas com a relação com a mãe, porque a mãe era o modelo de mulher que ela tinha, e o modelo de mulher negra, né? Porque às vezes a menina é filha de uma mãe branca, mas tem outras pessoas negras com quem ela se relaciona. E 2, uma relação com o cabelo, que era a relação da mãe com o seu próprio cabelo, que depois se espelha na menina. E todas essas coisas voltam aos 52 anos como se ela fosse pequena, só que reincorporadas, performatizadas em outras tramas. Mas a base da história toda está ali, nessa relação. E sempre que ela conta, ela chora muito. E ela sempre diz, é como se eu estivesse ouvindo, a mãe dela já morreu tem anos, mais de 20 anos. Mas é como se eu estivesse ouvindo a minha mãe dizer para mim, eu não vou cuidar do seu cabelo. Então, ela diz assim, sempre quando eu penso nos homens que me rejeitaram, quando eu penso nas frustrações profissionais que eu tive, quando eu penso nas frustrações sociais com amigos e amigas que eu tive, é como se a minha mãe tivesse de fundo em pé dizendo, eu não vou cuidar do seu cabelo, porque o seu cabelo é feio, portanto você é feia. Então, entender a organização dessa experiência ali na infância é o que ajuda a dar suporte para ela hoje, elaborar a vida dela como uma mulher adulta. Quando é que a questão do cabelo, pensando na ideia da transferência, no caso específico dessa mulher, ela vem à tona na sessão? Num dia específico que eu apareço de cabelo solto. E aí, a gente ainda fazia por chamada de vídeo, eu vejo na cara dela uma espécie de frustração. Eu achei estranho, eu achei que tinha alguma outra questão, e aí ela
Naquele dia foi quando o cabelo veio à tona, porque ela transferiu com o meu cabelo. É como se, ao ver o meu cabelo solto, ela sentisse uma espécie de luto do cabelo que ela nunca pôde ter. Embora hoje o cabelo dela seja grande, muito bonito, mas que está sempre preso. Está sempre preso. Das poucas vezes que estava solto, ele é bem volumoso, tal, mas ela sempre usa preso. Essa é uma experiência infantil, que tinha a ver com as relações familiares. A mãe não queria ser mãe, a mãe teve filho porque, afinal de contas, era casada, tinha que ter filho. Tem uma série de questões que são estruturais, que estão na teoria clássica da psicanálise, da relação com o pai, da relação com a mãe, do luto da mãe, mas que se incorpora com a própria experiência racial, que na vida adulta é o que mobiliza a resposta que ela dá aos problemas. Então, hoje que ela consegue elaborar que a sensação emocional da rejeição afetiva era a mesma sensação emocional quando ela via as primas alisando o cabelo no ferro quente e ela com o cabelo curto, porque a mãe não tinha paciência, a mesma sensação de deslocamento ajuda ela a conseguir se distanciar dessa experiência hoje e dar um outro significado para a relação com o cabelo e, no momento atual, para a relação com a própria feminilidade. Então, teve um fator positivo de eu ser uma mulher negra e ter o cabelo crespo, mas necessariamente não quer dizer que foi esse o fator que foi o estopim. Eu acho que é muito mais importante um espaço seguro para falar dessas coisas, sem essa coisa de mania de perseguição, é delírio, é fantasioso, mas é um espaço seguro, é um sofrimento. Então, vamos entender qual é o enquadro desse sofrimento na experiência infantil. Legal, Jaque, obrigada. Imagina. E aí, vamos lá? A gente tem 28 minutos ainda. Contagem regressiva. Gente, que silêncio, não é possível. Não Sua é vez, possível. Vivi. Vou fazer chamada oral. Deixa eu pegar a lista de presença. Jaque, Oi. boa noite, gente. Eu ia até fazer uma pergunta, mas acabou que você foi falando algumas coisas antes da outra Jaque falar, que me contemplou um pouquinho. Mas eu fiquei pensando e queria perguntar se você conhece algum trabalho ou alguém que pesquise mesmo a respeito sobre racialização da transferência. Porque eu fiquei, enquanto a discussão foi acontecendo, né, eu fiquei pensando tanto nisso, né, do que significa isso de ser um corpo preto que está nesse lugar de analista e vai recebendo muitas coisas e o quanto que isso mexe. Mas fiquei pensando também nessa transferência com pacientes brancos, até mesmo nesse sentido, né, de ter um corpo preto nesse lugar disposto a saber e às vezes como um lugar de afeto também, coisa que em vários momentos fora do consultório, fora desse espaço analítico, isso não acontece. Então, eu fiquei aqui inquieta, né, pensando nesse processo de transferência, e uma coisa que me veio à cabeça, assim, não vou aprofundar, porque é um caso que eu atendo, mas nesse sentido dessa experiência de auto-ódio, né, e de pacientes que são filhos adotivos de famílias brancas, que passam por um processo assim, de auto-ódio, e como que isso também aparece no processo de transferência, pelo menos foi algo que aconteceu comigo, num processo analítico com uma pessoa preta. Então, assim, minha cabeça tá num looping. Eu acho que eu tô com dificuldade até de trazer para a linguagem todas as coisas que eu tô pensando aqui. Eu nunca, não posso dizer com exatidão que não exista, mas eu nunca li nenhum texto que fale sobre a racialização, especificamente na questão da transferência. Muito do que a gente discute aqui na formação é resultado da minha experiência como psicanalista, da minha experiência como analisanda, de ouvir outros colegas, de circular em espaços de formação, da formação que eu passei em outros lugares, da minha própria formação. Então, o que eu compartilho com vocês, muito são das minhas inquietações. Nada disso aqui é verdade absoluta. Aliás, Exu que me livre disso, que eu nem gosto dessas coisas. Mas são coisas para a gente pensar no nosso fazer, né? Agora, é doida essa coisa
do auto-ódio, de como... Eu fico pensando que eu acho que tem vários movimentos, tipo o jogo de xadrez. Então, por exemplo, eu acho que tem pessoas brancas que procuram psicanalistas negros porque esperam, de novo, esse lugar da cura que o corpo negro supostamente deve ofertar à experiência branca, que está muito viva na memória colonial brasileira, né? Aquele corpo que acolhe. Lá na Lélia Gonzalez, ela vai falar da mãe preta. Então, procura o psicanalista como esse lugar de acolhida. Às vezes, tem pessoas brancas que eu acho que procuram psicanalistas negros para reforçar o seu lugar de superioridade, e aí é totalmente o sintoma operando do narcisismo, dessas experiências do mundo branco, que eu acho que daí é um outro estudo, é uma outra discussão, para um outro momento mais para frente aqui no curso, para a gente aprofundar um pouco isso. Mas que, de alguma forma, pode ser que, em última instância, a nível inconsciente, esteja em jogo a reafirmação desse lugar de superioridade no mundo branco. Isso de um lado, porque se nós somos sujeitos atravessados pela racialidade, os corpos brancos muito dificilmente não estão atravessados por esse marcador da superioridade que lhes é conferida ao nascimento, que é dada. Você é superior porque você é branco. Por outro lado, quando a gente pensa em pessoas negras que vêm de um processo profundo de auto-ódio e procuram justamente um profissional negro, é curioso pensar, né? Quais são os mecanismos... A mesma coisa um homem que tem dificuldade com as mulheres procurar uma psicanalista. Se não é o próprio sintoma operando no sujeito e por si só apontando caminhos para o analista de possíveis lugares por onde esse inconsciente tem transitado. Não sei se eu consigo me fazer entender. Que essa insistência da dor, né? Pô, se você não se gosta porque você é preto, o que você vai fazer com o psicanalista preto? Então, parece que tem ali um sintoma que está, de alguma forma, dizendo algo, sabe? Sim. Não sei se faz sentido. Nossa, faz muito sentido. A pergunta, que eu acho que vale 1 bilhão de bitcoins, o que você, como psicanalista, faz com isso, né? Ele te dá isso, a pessoa, o sujeito, analisando, te dá isso, e você faz o que com isso? E, de alguma forma, isso afeta o teu corpo negro. E como é que se faz o manejo disso? Quais são as possibilidades de, tanto para o seu bem-estar profissional, emocional, psíquico, quanto para o próprio bem-estar do sujeito? Como é que se acha formas, né, de conseguir, de fato, lidar com essa questão mesmo? Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante e acho que, inclusive, difícil de responder. Não sei. Faz muito sentido, assim, hoje já está num outro processo e é sempre bem discutido em supervisão, mas, e aí, assim, mais para frente isso também foi aparecendo como um processo de raiva mesmo dessa mãe biológica, que era uma mulher preta, né? E aí foi dando outros contornos, hoje está num outro lugar, inclusive esse auto-ódio vai, né, de uma certa forma também saindo de cena e entra um processo de aceitação, né, do cabelo, enfim. Mas eu fiquei pensando mesmo, assim, porque é isso que você falou, tem o lugar do analista que está recebendo tudo isso. Né? Então, é uma coisa... missão de salvamento, né? E no caso da mulher negra, a tripla, porque você é mulher negra. Então, como mulher negra, eu, você, todas nós, a gente tem que salvar os brancos, a gente tem que salvar os outros, a gente tem que salvar o mundo. Essa é uma das imagens de controle que a sociedade projeta em nós. E que, em alguma medida, a gente compra esse lugar de salvadora, de que vai salvar, da redenção, que vai resolver, que vai dar certo. E que, inclusive, o paciente analisando projeta, né?
Tipo assim, é como se fosse algo que está implícito na tua figura. Ao ver a tua foto, ao ver a minha foto, ao ver a foto de uma mulher negra, já se espera dela a salvação. Eu acho que isso é bastante delicado, mas que está dado na clínica. E haja análise, né? E haja análise. E haja análise. Eu não esqueço nunca de eu entendi isso na prática, inclusive da minha própria alimentação. Uma mulher com quem eu trabalhava, ela tinha o costume de me mandar mensagens ao final de semana. E eu nunca respondia, que eu achava um absurdo, um desaforo, uma afronta. Uma mulher negra. Num dado momento, e ela nunca fez isso à tona na sessão, e eu também não falava nada. Ela não falava nada, eu não falava nada. Depois de um tempo, ela insistindo e eu não respondendo, ela me perguntou se minha mão ia cair se eu respondesse ela no final de semana. E eu falei para ela assim, não, cair minha mão não vai, mas o nosso combinado é tal dia, tal horário. Por que você quer que eu te responda de final de semana? E aí a resposta dela foi, custa você me dar um pouco de atenção? Então foi aonde eu entendi que, ao me olhar, além de ver a psicanalista, ela ainda esperava, além do suposto saber que vai salvar a vida dela, ela ainda esperava que eu, como mulher negra, fosse a redenção, né? Fosse esse lugar onde eu conseguiria acolher ela de qualquer modo, inclusive aos finais de semana. Então é complicado. Se para mim isso não está divertido, e se faz parte do meu sintoma, e eu acolho ela no final de semana, eu incentivo o delírio dela. Entende? Assim, eu incentivo o sintoma dela. Ao invés de eu ajudar ela a elaborar o sintoma, eu alimento o sintoma para que ele fique mais forte. Então, acho que tem todos esses lugares. É isso, meu povo, lindo e maravilhoso. Já que... Ui. Deixa eu baixar aqui a mãozinha. Pode ser? Você vai falar ainda? Posso, a gente ainda tem 8 minutos. Beleza. Então, são três coisas. A primeira, eu não sei se destoa um pouco da proposta do curso, mas seria interessante se você puder disponibilizar enfim, pensar na disponibilização de uma rede desses psicanalistas que estudam a racialidade. Eu acho que seria, assim, de uma utilidade para mim e talvez para outras pessoas também fundamental, assim, se possível pelo e-mail, não sei, mas é uma ideia. E aí, voltando sobre o diálogo da transferência, né? Eu já tinha colocado isso aqui antes, agora pensando a partir desse conceito, que é se a mulher negra ocupa essa reserva, esse imaginário da reserva moral aí do cuidado, o homem negro ele fica num vazio desse imaginário, né, do cuidado. Quer dizer, eu fico pensando qual é o imaginário em relação a o que se constrói na cabeça do analisando quando ele se depara ali com um homem negro no lugar daquele que seria o cuidador, né? Cuidador dele, ou o interlocutor, digamos assim. E aí, pensando no processo transferencial também a partir da educação, né? Minha área de atuação, e me veio várias vezes à mente, lendo o texto e também aqui no diálogo, como é difícil orientar, né? Os estudantes, para mim, pelo menos, como essa imagem de orientador, ela nunca funciona muito bem na minha cabeça e também me parece que não há um funcionamento muito recíproco na cabeça dos estudantes, assim. Tipo, tem medo e a relação me parece ser muito tranquila de minha parte, de acolher e de dialogar, mas a forma como eles se reportam a mim é uma coisa assim que lembra coisas primitivas até, de aquele pai sei lá, dos anos 30, né? E como isso agora se mistura um pouco pensando sobre esse homem negro se disponibilizando a ser um lugar de cuidador, né? Ou um lugar de interlocutor, ou de analista. E também como uma dica, acho que seria bacana se a gente pudesse ouvir aí uma experiência de um psicanalista negro, um homem, e poder falar um pouco sobre isso, falar teoricamente sobre isso, né? Se ele pensa essa questão, não que tu não possa, evidentemente, mas seria interessante também ouvir assim
É uma coisa que sempre me vem à mente quando a gente pensa, e quando eu me propus a estudar também, né, pensando futuramente, quem sabe, estar no lugar de analista, é isso, como tentar problematizar teoricamente esse lugar do homem negro como aquele que pode ser o interlocutor e contribuir no processo do analisando. Uhum. Então, você está me forçando a dar spoiler do curso. Vou dar spoiler. Lá para frente, a gente vai discutir sobre os homens negros. Isso que você acabou de dizer dessa relação dual dos teus orientandos contigo, que é um conceito que um pesquisador da Unifesp, Davidson Faustino, trabalha, que é o conceito do pênis sem fala. Essa relação do corpo-poder, corpo negro-poder. Daqui, acho que umas 3 aulas, talvez. E quando a gente discutiu os homens negros, eu convidei um homem negro para vir falar sobre isso. Eu não decidi para essa turma quem eu vou chamar, mas vou anotar a sugestão de procurar um colega psicanalista que possa vir conversar sobre essa coisa da experiência do psicanalista. Porque, realmente, para mim, a questão dos homens negros ela passa por 2 lugares. Tem um lugar, eu tenho poucos pacientes, homens, porque, para mim, às vezes eu acho que eu falo coisas para vocês que eu não deveria falar. Eu vou falar assim, nossa, será que eu deveria ter falado isso? Eu falo, já foi, já falei. Mas, para mim, os homens negros também são um desafio. Para mim, como pessoa, como mulher negra, é um desafio enorme lidar com os homens negros. Requer, assim, um escopo emocional muito intenso na vida pessoal, particular. Pelo nosso próprio processo de socialização, que coloca homens e mulheres negros em lugares separados. Apesar de estarem localizados culturalmente no mesmo lugar da racialidade, na vida cotidiana nós estamos em lugares distintos, em lugares separados. Então, para mim também é muito difícil pensar sobre homens negros, falar sobre homens negros. Então, exige muito emocionalmente, exige muito intelectualmente. E porque eu penso que eu acho que essa narrativa da discussão sobre o lugar do homem negro na psicanálise, como analista e como analisando, ela realmente tem que ser ocupada pelo homem negro, né? Por mais que eu esteja aqui conduzindo o processo de formação, eu acho que não é meu lugar de fala, de fato. Então, já estava na programação esse convite, mas que ele ia acontecer mais para frente. Ainda vamos decidir quem eu vou chamar, tem agenda, enfim, tem N coisas, mas vou colocar a sugestão de ser especificamente, eu conheço poucos psicanalistas negros, eu conheço mais psicanalistas negras. Inclusive, eu sou doida para ser analisada por um, mas todos os que eu conheço, nenhum deles banca análise comigo. É curiosíssimo. Talvez eu seja uma pessoa muito chata. E num dado momento eles arrumam uma forma de se livrar de mim, e aí meio que eu também largo de mão. Mas é meu sonho de princesa, um analista negra, se me analisar. E aí eu acho que é isso, acho que são os próprios processos mesmo. Sobre a rede de psicanalistas, eu compartilho, sim. Vou pensar em alguma. Tem a Ama Psique, que é uma rede boa de psicanalistas negros e brancos, que estão pensando na questão da racialidade, embora eu não concorde muito com algumas questões que eles trabalham, mas eu acho que tem uma galera bacana ali discutindo. Bom, chegamos ao fim. Eu peço desculpa pelo cansaço, mas realmente agosto é um mês que é lamentável. Eu chamo de agosto sem lei, porque quando chega no final do mês eu estou destruída. Eu não sei se para todo mundo é assim, para mim, por questões religiosas, todo mês de agosto eu sofro horrores. Então, eu estou realmente bastante cansada e eu voltei a atender na clínica há 2 semanas, então vai acumulando a quantidade de trabalho, embora vocês não tenham nada a ver com isso. Enfim, né? Peço desculpa pelo cansaço por não conseguir, talvez, oferecer, sei lá, mais um encontro. Mas, minimamente, o que eu tinha planejado no meu roteiro, a gente discutiu hoje e nós somos seres humanos, né? É isso. Obrigada pela participação de vocês. A gente se encontra semana que vem com o módulo Mulheres Negras. A gente vai discutir sobre as mulheres negras na quinta-feira. Na semana que vem, a gente ainda faz às 7, mas na primeira semana de setembro, eu vou comunicar para vocês o melhor horário que eu ainda estou tentando ver para tentar casar, disponível para todo mundo. Observem o e-mail de vocês
Mas se, ó, deu quarta-feira, deu quinta-feira, não chegou nenhum e-mail, vai na plataforma que, de qualquer modo, a orientação vai estar ali, na plataforma. Ó, a aula foi mudada, o link da aula está aqui, escrevam, tem no site novo, tem um botãozinho do WhatsApp, bem no cantinho inferior direito. Qualquer questão que vocês precisem conversar, saber, perguntar de aula, de texto, é só clicar ali que vai direto para o WhatsApp da Tati. E aí, o que a Tati não souber, ela me pergunta, eu respondo para ela e a gente se informa. Não fiquem sem a informação. Não chegou por e-mail, escreve no WhatsApp ou vai na plataforma para a gente conseguir se manter em contato. A gente está na reta final da formação já e eu agradeço vocês por mais um encontro. A gente se viu ontem, está se vendo hoje. Amanhã, por volta das 6 horas, as aulas dessa semana todas vão estar disponíveis na plataforma. Tenhamos fé que, como a Gira é grande, ela vai dar conta de nos ajudar a resolver as demandas. Boa noite, gente. Se Pombagira não é grande, elas são muitas. Tem de todos os gostos, de todas as encruzilhadas. Vai dar certo. Obrigada e desculpa pelo cansaço, mas é porque agosto é daquele jeito. Eu nunca vi igual. Mas na primavera eu renasço. É o que importa. Tá bom? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Qualquer coisa, escrevam no WhatsApp. Não fiquem sem informação. Não fiquem sem o texto. Não fiquem sem a aula. É só escrever aí no WhatsApp, que se ela não responder na hora, ela mora na Irlanda, ela responde no mais tardar no dia seguinte. Ou manda um e-mail, que também a gente responde. Tá bom? Obrigada e um beijo para vocês. Que Oxóssi nos traga a caça, a fartura e a prosperidade. Ah, que a Michele, que figura. Prestem atenção. Mais ou menos isso, Michele. Mais ou menos isso. Tchau, gente.